Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Escuta Matricial. Hoje venho aqui fechar uma trilogia que nasceu de forma extremamente espontânea, porque no primeiro episódio, que considero que inicia esta trilogia, eu vim partilhar sobre o sagrado. Foi um episódio que surgiu após o último encontro de Guardiães de Cacau e partilhei que durante muito tempo eu procurei o sagrado em cerimónias, em retiros, ou em experiências especiais, mesmo também através de técnicas ou práticas que eram muito especiais e que me conduziam a estados especiais. E ao longo do meu caminho, isto não é novo, de reconhecer que o verdadeiro sagrado começa no simples, no habitar a vida, mas que só agora há realmente corpo, chão para esse reconhecimento coerente. E por isso esse episódio foi sobre quando a cerimónia termina e a vida continua. Já no segundo episódio desta trilogia, eu falei sobre o sentir, porque permanecer na vida exige uma capacidade que talvez tenhamos desaprendido coletivamente, que é o sentir verdadeiramente, e que talvez sentir não seja assim tão básico, mas sim já um estado de aprofundamento e de maturação. E hoje gostaria de dar mais um passo, portanto, seria o terceiro episódio desta trilogia, porque sentir por si só não é o fim. Sentir cria condições para algo ainda mais simples e ao mesmo tempo profundamente desafiante, que é o habitar a experiência, ou seja, habitar o corpo, habitar as relações, habitar a alegria, mas também habitar a dor. Então, habitar a própria vida, sem fugir dela e também sem a transformar imediatamente numa explicação, num significado especial, num sinal do universo. Portanto, habitar a simplicidade da vida, tal como ela se apresenta. Sem a enfeitar, sem embelezar, sem romantizar, sem a reduzir, simplesmente como ela é. E enquanto eu preparava o seminário, quando a compaixão se torna autoabandono, que marcou para mim o início do ciclo Maia passado, que terminámos ontem, que foi o ciclo Kaban. Então, enquanto preparava esse seminário, aconteceu algo inesperado. Eu comecei a recordar-me muito da minha avó. Enquanto preparava os slides e desenvolvia e desdobrava o tema, a minha avó aparecia-me. Mas não era apenas uma saudade e também não eram memórias concretas, ou seja, imagens dela, mas era mais a vida que ela viveu, a mulher que ela foi. E isso comoveu-me profundamente e de tal forma que eu mesma senti dedicar esse seminário à minha avó. E o grande reconhecimento foi que a minha avó viveu grande parte da sua vida em autoabandono, que mais tarde, e não assim tão tarde, pelos seus 40 anos, ela desenvolveu ou agravou imenso a sua artrite reumatoide, que se tornou
extremamente incapacitante, que a limitava bastante. E durante muitos anos, obviamente que eu olhei para isso com muita tristeza. E como neta, ela para mim foi uma segunda mãe, ela educou-me, ela ensinou-me, ela foi uma presença muito grande na minha vida e durante muito tempo eu queria que ela reagisse, que ela colocasse limites, que ela cuidasse mais dela e ela já era uma mulher diferente para a época, já era uma mulher muito aberta, ela lia muito, enquanto pôde ler, ela lia muito, abria-se, hum, mesmo a uma espiritualidade diferente, já que ela era muito católica, e, e ela escutava-me, mas ao mesmo tempo eu também hum, a desafiava. Não só no que eu dizia, mas muitas vezes desafiava pelas minhas escolhas de vida. Mas ela tinha um amor por mim, que eu considero muito especial, porque havia sempre uma admiração que ela sentia por mim, mesmo que não me entendesse. Hum, e hoje o que eu sinto, sinto algo diferente. Não sinto vontade de a corrigir, de corrigir o que ela foi, a vida dela, nem de explicar a sua vida, mas apenas sinto um profundo respeito, porque reconheço que ela fez o que lhe foi possível viver dentro do contexto, da história, mesmo da fase planetária em que viveu. É como se eu sentisse essa certeza dentro de mim. Não foi possível fazer diferente. Não estou a romantizar o sofrimento dela, porque foi uma mulher que sofreu imenso durante grande parte da sua vida. Também aqui não penso que a doença tenha sido necessária, mas foi o que era possível. Reconheço as condições daquela época, o contexto, a cultura, a história. E mais uma vez, a conclusão a que eu chego é que ela viveu aquilo que conseguiu viver. E esse reconhecimento tão claro abriu em mim um lugar novo. E depois de eu terminar esse seminário, que eu considero que foi um seminário bastante especial, porque traz uma mensagem forte. Eu recebi uma mensagem muito bonita da minha mãe e ela escreveu-me que não pôde estar completamente presente ou tão presente quanto gostaria, mas de tudo o que pôde assistir, realmente tocou-lhe muito e que queria muito voltar a ver, iria rever a gravação, porque aquilo a que assistiu, aquilo que conseguiu estar presente, ela disse-me que finalmente sentiu. E essa palavra ficou muito viva em mim. Não foi tipo, eu agora entendi. Não, o que a minha mãe me disse foi, agora senti. E talvez tenha sido isso que tenha tornado a partir da minha mãe tão tocante para mim. Porque talvez seja esse um dos maiores presentes que podemos oferecer uns aos outros. Não respostas, não meramente entendimentos, mas um espaço onde cada pessoa possa encontrar a sua própria experiência. Sentir esse campo de permissão para sentir. E a minha mãe tem o seu lugar na minha história, na minha linhagem, e a minha mãe continua o seu caminho, ela está viva.
E ao mesmo tempo a história não terminou na geração da minha avó, nem termina também na minha. Há uma continuidade, portanto, continua. E nesse mesmo seminário eu reconheci algo muito importante. Portanto, enquanto eu preparava o seminário, vinha de forma cada vez mais clara e diria mesmo visceral esse reconhecimento que eu não herdei apenas histórias. Eu sinto verdadeiramente que eu herdei um estado fisiológico, ou estados mesmo, estados fisiológicos. E eu olho para mim e desde que nasci eu reconheço um sistema nervoso muito sensível, em alerta, em modo de sobrevivência, muitas vezes em stress, em que foi alternando ao longo da vida entre períodos de extrema adaptação, submissão, para outros momentos de raiva, controlo. E tudo isto não como identidades, mas como formas que o corpo foi aprendendo para poder sobreviver. E é interessante porque hoje sabemos, através de diferentes áreas da investigação, que o sistema nervoso vai se organizando profundamente a partir das experiências relacionais. O que é fascinante, mas mais importante do que procurar uma explicação, do que explicar porque sou assim, porque tenho um sistema nervoso tão sensível, talvez o mais interessante seja reconhecer o que é que eu faço hoje com essa sensibilidade. Porque, sim, durante muitos anos essa sensibilidade aprisionou-me, mas é como se eu estivesse a entrar numa fase da minha vida em que essa mesma sensibilidade começa lentamente, de forma gradual, a tornar-se uma verdadeira capacidade de escuta. Então a sensibilidade não mudou, mas sim mudou a forma como eu me relaciono com essa sensibilidade. E tudo isto levou-me a algumas reflexões e a este reconhecimento que nenhuma geração começa do zero. Há uma frase que tem vivido muito em mim, em especial desde que comecei a preparar esse seminário. E essa frase é que aquelas vidas, a vida em especial da minha avó, da minha mãe, foi pelas vidas delas que eu nasci assim. E isto não é uma frase de culpa nem de dívida, mas é uma frase mais de continuidade. Ou seja, cada geração cria condições para a seguinte. A minha avó criou condições para a vida da minha mãe. E a minha mãe, por sua vez, criou condições para a minha própria vida. E eu, talvez, sem saber, criarei condições para aqueles que vierem depois. Mesmo que não seja mãe biológica. Porque isto não se reduz apenas a mãe para filha. Então, nenhuma geração começa do zero. E cada uma recebe um determinado terreno, território.
acrescenta também algo a esse terreno, a esse mesmo território. E foi quando eu comecei gradualmente, desde que iniciei este caminho de escuta matricial, a reconhecer que talvez haja uma terceira possibilidade, porque durante muitos anos aquilo que eu sabia viver, aquilo que era possível ser vivido, eram apenas dois movimentos. Ora, perder-me, adaptar-me excessivamente, ou então endurecer, enrijecer, ou seja, submissão ou controlo. Dois extremos. E hoje começo a reconhecer uma terceira possibilidade, não como teoria, mas como verdadeira vivência, que é a capacidade de permanecer, a capacidade de escutar, a capacidade de verdadeiramente habitar, não para resolver as relações, não para resolver o corpo, porque enquanto realmente ainda sentimos que é para resolver algo, então ainda não estamos aí. Ainda há urgência, ainda há a sensação de falha. E de facto, quando começamos verdadeiramente a escutar, alguma coisa começa a mudar. E não porque a mudança seja o objetivo. Este é o paradoxo. Mas porque passa a existir um espaço. A escuta, a verdadeira escuta, permite esse espaço. E esse espaço vai transformando naturalmente a forma como o corpo vive a experiência. Ou seja, deixa de ser um objetivo e passa a ser uma possível consequência orgânica, natural. E todo este reconhecimento veio muito forte durante o último ciclo Maia, que foi o ciclo Caban, e por isso hoje, no início do ciclo Ok, senti trazer esta partilha. Porque Caban é um selo Maia muito conectado com a Terra, com o convite do ser humano a aprender a habitar a Terra, a ele se tornar uma verdadeira extensão da Terra. E talvez habitar a Terra não seja nós, seres humanos, tornarmos-nos melhores pessoas. Aqui melhor atenção, melhor, há sempre há sempre aqui conectado com o melhor uma certa moralidade, uma certa ideologia. Ou seja, é mente, isso é mente. Portanto, talvez não estejamos aqui para seguir ideologias, moralidades. Claro que elas são necessárias enquanto não há corpo. Também, por outro lado, talvez não estejamos aqui a habitar a Terra para sermos mais espirituais, espirituais no sentido dessa espiritualidade desenraizada, de transcendência, que procura constantemente um estado
idealizado, um estado romantizado, então talvez não estamos aqui a habitar a Terra para despertar. Talvez estejamos aqui a habitar a Terra para aprender. A aprender muito lentamente a permanecer dentro da experiência humana. Tenho aprendido muito isso com o calendário Maia de Tzolk'in. Um calendário muito especial que não fala de transcendência, mas sim de integração. Como habitar um corpo? Como habitar uma emoção? Como habitar uma relação? Como habitar uma perda? Como habitar uma alegria? Como habitar uma tristeza? E é por isso que neste momento eu sinto que o meu trabalho vai muito mais além de que ensinar técnicas, métodos. Muito menos é um trabalho que vem oferecer respostas, verdades absolutas. Mas é mais sobre abrir possibilidades, abrir contextos, abrir um campo de permissão onde possamos aprender juntos a permanecer. Porque sim, aprende-se. E requer primeiro começar a retirar o excesso, essas camadas supérfluas, e a simplificar mais e mais. É um trabalho extremamente exigente de simplificação. E aprender a habitar esse simples e a permanecer um pouco mais passo a passo, dia após dia. É o caminho humano. É interessante que no calendário Maia, o caminho humano é representado pelo selo Maia Eb, que por sua vez é a minha essência de vida. E é interessante também que eu trouxe como essência de vida um 2. Portanto, 2 Eb, o 2 é o tom, é a vibração que mais traz tensão evolutiva. Não é erro, não é falha, mas há a tendência da pessoa a ir vivendo os extremos. Mas esses extremos são extremamente necessários para a pessoa poder encontrar, através dessa tensão, coerência. E por isso, ao longo do meu caminho, eu tantas vezes caí nos extremos, tantas vezes me auto-abandonei, como tantas vezes endureci, enrijeci, passei a querer controlar a vida. Tantas vezes fui a submissa, como depois caía no extremo da mulher empoderada, daquela que levava tudo à frente. E foi através dessas vivências essas que não vieram por acaso, que vêm já de uma linhagem, de uma continuidade de mulheres que também traziam essa tendência. A minha avó foi uma mulher 2 Xuena, também 2. Uma mulher revolucionária para o seu tempo. Mas que a vida não foi nada fácil. E grande parte da sua vida ela abandonou-se. E já a minha mãe já alternou mais. É uma mulher que vem com essência de vida 2, também 2,
É interessante esta continuidade do Izimiche. E ela já teve aqui um contraste bastante evidente entre períodos de grande submissão com períodos de mais controlo e rigidez. E agora aqui estou eu. Não para terminar a história, mas mais uma vez para dar continuidade. E sinto que estou numa fase mais privilegiada da história planetária. Há mais condições. E a minha parte é: posso permanecer um pouco mais na experiência, não me abandonar tanto, porque essa é a forma que eu tenho de contribuir para que a minha linhagem se possa reorganizar um pouco mais. Não porque eu vou fazer mais, não porque eu vou corrigir o campo sistémico familiar. Não. Reconheço sim, reconheço padrões, mas não para os querer mudar através de decisões, de mente. Sim, já tentei tudo isso. E agora reconheço com claridade, tal como partilhei no seminário sobre o campo relacional, que não é o controlo, não é a interferência que reorganiza um campo, mas sim a capacidade de permanecer na própria experiência, no que o campo nos vai revelando no dia a dia, ou mesmo diante de uma taça de água, como amanhã vamos iniciar no curso A Água como Espelho Vivo, Autoconstelação Interna na Água e Escuta Matricial, um curso de 3 encontros, onde vou apresentar a autoconstelação interna na água, como esse espelho vivo que revela não água como terapêutica, não como agora essa oportunidade de eu comandar, controlar, mas sim de que forma eu posso habitar o que esse espelho vivo me está a revelar. E a água, sem dúvida, que é um ótimo sistema, é um ótimo espelho vivo de sistemas vivos. Mas como a água, temos os sonhos e temos as próprias relações. E hoje iniciamos o ciclo Maya Ok, que nos fala disso mesmo, de vínculo, relação, campo relacional. De que forma eu não me abandono, de que forma eu posso habitar a diferença. Então, estes temas para mim estão muito vivos na minha vida. Talvez porque neste momento da minha vida eu tenha chegado a um momento onde sinto um pouco de chão, o chão mínimo, o corpo mínimo para poder habitar um pouco mais. E talvez este chão seja meu, mas não só. É uma fase planetária onde se está a criar condições para esta transição, onde o ser humano passa a reconhecer que está aqui na Terra para aprender a habitar a própria Terra, o próprio corpo, a própria vida. Como é habitual nestes episódios, gostaria de te convidar numa microprática muito simples. É um pequeno convite. Se te for confortável, fecha os olhos. Não procures compreender a tua história. Não penses já na tua família. Mas pergunta apenas:
neste momento, o que é que está vivo em mim agora? No teu corpo, no teu campo pessoal. Talvez seja um aperto, talvez seja calor, talvez tristeza, ou talvez apenas a respiração e nada mais. O que quer que seja, não mudes nada. Será que podes permanecer por apenas um instante? Permanecer só mais um instante. Então talvez possas reconhecer que habitar o teu corpo já é, por si só, uma forma muito profunda de honrar todas as vidas que tornaram possível a tua própria vida. Este é um episódio muito curto que vem terminar esta trilogia que senti muito orgânica, emergiu de forma extremamente natural na minha vida. E antes de terminar, queria trazer aqui 2 convites muito especiais. Como já mencionei, amanhã iniciamos o curso A Água como Espelho Vivo, autoconstelação interna e a escuta matricial. E é interessante porque tenho-me sentindo profundamente comovida com a simplicidade desta prática. Quem conhece o meu caminho, o meu trabalho, sabe que durante muito tempo eu explorei diferentes formas de escuta, incluindo diferentes técnicas, práticas, a próprio espelho da obsidiana, que também é um espelho vivo. Mas aqui a água veio-me surpreender de uma forma muito única. E não porque tenha algum poder especial, aliás, sim, eu considero que ela tenha um poder especial, mas não é um poder especial no sentido extraordinário. Mas porque quando nos sentamos em silêncio diante de uma simples taça de água, simples, ainda sem bonecos, sem nada, é por aí que temos que começar, por algo extremamente simples, que é sentar-me diante de uma taça de água. Quando o fazemos, algo muito profundo pode revelar-se. E o que se revela não é para ser interpretado, nem mesmo para ser resolvido, mas sim para ser sentido. E por isso mesmo este curso nasce exatamente desse fascínio pela simplicidade da presença, mas não é uma presença qualquer. Não é uma presença para atingir determinado estado, nem para transformar algo, nem para tornar algo em especial. É simplesmente só a pura presença. Presença que vem aqui também, obviamente, acompanhada com o silêncio, mas não um silêncio de ausência, pelo contrário, é um silêncio de permanência. E gostaria também de recordar que o curso Habitar a Diferença na Intimidade Matricial, ele continua com valor especial até o dia 15 de agosto, portanto houve aqui uma mudança de planos e ele tem início dia 13 de setembro.
E curiosamente sinto que este episódio e esse curso falam exatamente do mesmo: aprender a permanecer, mesmo quando a vida não corresponde às nossas expectativas. Aliás, é aí o grande convite, mesmo quando a relação nos desafia, até mesmo quando o corpo nos pede tempo, porque talvez habitar a diferença seja, antes de mais, aprender a habitar-nos a nós mesmos, a nós próprios. É um convite extremamente simples, mas também extremamente desafiante. Por isso, caminhar junto neste tipo de convite pode fazer muito sentido. Obrigada por estares desse lado e até ao próximo episódio.